Olá, meus amados irmãos, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, queria falar um pouco a respeito aí, que acho que é muito importante a gente falar desse assunto para que o entendimento seja aberto aí, a respeito das descendências, né, da raiz aí. Quando Deus criou, amados, a criatura lá, aí vocês vão ver que até o sexto dia, né, ele completou toda a ação dele, né, até o sexto dia. Criou animais, criou toda a humanidade aí até o sexto dia. E o sétimo dia seria o dia do descanso, que é o dia que Deus falou para a gente guardar, que é o dia que a gente ainda vai ter, né? Esse dia não aconteceu ainda, né? Aí fala que Deus descansou no sétimo dia, mas ali é para vocês entenderem que Deus ele já está à frente, né, do nosso pensamento, do nosso entendimento. Nós estamos presos aqui. Ele já descansou esse sétimo dia conosco, né? É que nós ainda não entendemos, não temos esse entendimento, né? Então a gente está formando agora o corpo dessa igreja, né? Que é representado aí pelo número 4, que é o corpo da igreja, aonde Cristo completa aí com a cabeça, né? Formando assim essa graça, né? Que é representada pelo número 5, onde Cristo vai nos guiar, né? Então, amados, para você ter esse entendimento a respeito da descendência, Caim e Abel eram ali as criaturas que representam essa descendência, né? Você vai ver que Adão e Eva, vocês têm um entendimento que é um entendimento para você saber aonde está o engano e aonde você tem que entender, né? Adão e Eva é para isso. Adão e Eva é a parte que interpreta o engano, né? Significando ali Adão como uma figura de Deus ali, né? Ele criou, né, a figura, e Eva como sendo a Israel, né, o povo aí, né, a terra, né, a Jerusalém, vamos melhor dizer assim, a Jerusalém, né? E quando você vê a Jerusalém, amados, depois você vai entender que ela é formada, essa nova Jerusalém, ela é formada da junção aí de todos os povos, né? Ela é esses dois filhos lá, Caim e Abel, né? Completos ali. Porque quando você tem o entendimento de Caim e Abel, é para você entender que parte, né, dessa criatura se perdeu, né? Então a parte dessa criatura que se perdeu é exatamente interpretada pelo Caim, né? Caim, para vocês terem um entendimento, é a descendência aí dos cananeus, né? Depois você vai ver Cã, né? Caim, Cã, então, o nome já liga, né? Todos aí é descendência dos cananeus, que seria então essa descendência dos depois você vai ver mais tarde que vai interpretar aí esse povo israelita, o povo, né, da Israel aí, esse povo que tá que é o prostituiu, né? Que Deus vai falar que é a prostituta, né? Então você vai ter o entendimento que Deus ele vem interpretar a figura do outro, né? E essa prostituta vem interpretar a figura da Eva, né, no caso, que é a terra que se prostituiu. Então Deus ele coloca essa figura de Adão e Eva aí justamente para poder formar a perfeição, voltar esse povo aí para a perfeição, né? A Eva como sendo a figura desse povo já renovado depois. Vocês vão ver que toda a história aí corre atrás Deus atrás dessa esposa, né? Dessa esposa perfeita que, né, ela se perdeu aí, né? Você vai ter esse entendimento. E esse filho que ele cria novamente para poder suprir aquele outro que foi tirado é o filho 7, né? Que é da descendência aí que você vai ver dos semitas aí, que é o Sem, né? E depois você vai acompanhar, você vai ver que é a tribo de Judá, né? Que seria representante esse Sem aí. E você vai entender que quando você observa lá depois de Noé vai explicar ali que existe um animal interpretando esses 3 filhos de Noé. Você vai ver que existe o Sem, né, o Cã e o Jafé. Esse Jafé, amado, você vê que depois ele morre aí na história. Por quê? Porque esse Jafé é o engano, é justamente o engano, né? Esse Jafé
é representado pela águia, onde você vai ver que Deus ele fala lá com Noé que seria para poder defender aí, continuar a espécie, né? No caso que seria a cobra, né? Ele vem representando aí o engano, onde está Deus agindo no meio desse engano aí, né? Esse engano, você vai ver que esse engano na história inteira é o próprio Deus que proporciona, né? É Deus que proporciona todo esse engano aí. Esse engano é justamente, amados, para poder resgatar aquele que está perdido, né? Que seria esse Cã, né? Exatamente, esse engano aí seria para poder. Depois Noé vai falar ali que Cã ficaria submisso a essa família de Jafé, né? Você vai ver todo engano e submisso ao outro, porque o outro coordenaria, que seria da tribo de Judá, que depois viria Jesus, né? E os profetas ali todos representando essa tribo aí, né? Representando, tirando esse engano da palavra aí, do entendimento. Porque a criatura, quando ela errou lá, ela errou justamente no entendimento, né? É onde ela se tornou, ela entrou para o lado escuro, né? E aonde ela se afastou da luz. Então Deus providenciou novamente, né, esse filho Sete aí, que é o perfeito para poder resgatar essa criatura que se perdeu. Depois você vai acompanhar aí, né? A gente tem as interpretações também pelos números, você vai somar aí, você vai entender também. Vai ajudar no seu entendimento, né? O número 3, eu já falei que é o verdadeiro Deus aí, é a ação dele aí. Você vai ver que é ele agindo, né? O número 4 representa o corpo da igreja, né? O número 5 representa a graça, né? Quando completou o corpo ali, depois vem a graça, né? O número 7 é representando esse filho 7 aí, né? Que é a perfeição de Deus, né? Deus, ele como ele fala lá na história, ele se faz menor, né? Ele coloca o filho 7, esse Jesus aí, acima dele, para poder ele resgatar esse que se perdeu, né? É muito interessante se você ver o jeito que Deus trabalha aí. Então Deus, ele planta, né, o engano, né? Ele planta o engano para você entender a perfeição da história aí. Deus, ele planta o engano para poder esse engano resgatar a criatura. Como que é resgatar a criatura? Não é a criatura perdida. Você entende aí um labirinto para você entender a história, mas a criatura está perdida no quê? Perdida nos enganos dentro dela, né? É aquele ser que ficou enganado dentro dela. Dentro dela ficou uma escuridão. Ela absorveu o lado mal, né? Porque ela conheceu bem o mal e absorveu o mal. Então Deus vai arrancar todo esse mal. Como que Deus vai arrancar esse mal? Deus vai proporcionar essa criatura que ela cometa pecados, né? Cometa erros aí, e através desses erros ela vai sendo corrigida, né? Ela vai sofrer por conta desses erros, né? Por isso que fala que o marido, ele trabalharia duro para colher frutos da terra, né? Então ele vai trabalhar duro, ele vai plantar aí sofrimentos. Depois você vai ver que a criatura, ela se mistura, né? A descendência de Sem aí, ela se mistura depois com a descendência de Cã. Lá na frente você vai ver no capítulo 6 do Gênesis, você vai ver perfeitamente isso. Mas ele conserva ainda, né, nessa descendência de Sem, ele conserva uma pureza aí, né? Que depois você vai ver onde ele conserva filhos estéreos ali, né? Para poder conservar essa descendência. Até chegou em Jesus ali, e você vai ver que é a descendência de Davi e tudo. Você vai entender que é para isso, né? Que essa conservação é justamente para isso. Esse Jesus, que é o filho 7, ele vem para poder bater de frente com o engano, né? Justamente o engano, a pessoa, ela tem o engano, depois ela vem e recebe Jesus, a palavra, né? O entendimento, aí ela vai e aquela águia lá que Deus plantou, que é justamente representando lá a serpente, né? Que mantém a descendência da serpente, né? Essa águia vai lá e mantém esse engano, ela vai lá e rouba, né? Quando Jesus vem, ele explica claramente isso. Ele vai lá e traz a verdade para aquelas pessoas, e depois vem esse falso profeta aí, representado pela águia ali, e vai lá e arranca, né, esse entendimento das pessoas, onde Jesus bate de frente com eles ali,
Então, é exatamente, Deus põe esse engano no falso profeta, né, para poder enganar as pessoas. Jesus vem para arrancar o engano, depois essa águia vem e tira a semente ali, não deixa essa semente pegar nas pessoas, para poder permanecer esse ciclo até chegar aqui. Esse ciclo chega até aqui. Com isso, a criatura vai sendo renovada, amados. Geração por geração aí, a criatura vai sendo renovada. Você vê que ela nasceu lá um animal feroz, né, um cão selvagem, e foi sendo renovada até aqui, né? Enquanto a outra era um cordeirinho, né, uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha que é um animalzinho inofensivo, né, um animalzinho mais pacato aí. Você vai ver que são, depois Noé vai falar que Deus fala com Noé, fala que é os filhos puros e os impuros, né? Representando aí a ovelhinha e representando esse cão selvagem, né? Então, toda a história gira em torno disso, né? Deus, ele entra aí na história, né? Ele entra na história, né, para poder ele resgatar essa criatura. Então, quando ele entra na história, ele cria ali o filho Sete, né, que é esse filho perfeito, que é o braço direito dele, por isso que fala o braço direito, né, que ele fica ali do lado esquerdo, né, cutucando ali o coração da pessoa, né, fazendo aquela pessoa ter uma raiva, um ódio ali, e Jesus vem depois corrigindo, né? Então é assim que Deus salva, resgata a criatura. Quando você vai entender o número 7, se você vê o desenho do número 7, você já vai ver que é representando o braço direito mesmo, né? É a perfeição ali. Então Jesus está sentado à direita do Pai. Quando fala ele está sentado à direita do Pai, é exatamente isso. Ele está... o trono de Deus é aí, para você ter um entendimento, é em você. Você é o templo de Deus, né? E Deus está sentado ao lado esquerdo, representando o seu coração, e Jesus está logo à direita, representando essa destra de Deus aí, que é a correção, que é o seu entendimento, né? Que é o seu raciocínio, é o seu entendimento. Então Jesus, ele vem para poder esclarecer essa história, né? Até então Deus foi lá e fez todo esse engano, né, para a criatura vir, e você vê que Deus, ele protegeu esse engano, né? Por isso ele fala que ele deixou espadas de fogo ali e tal. É exatamente isso. Deus, ele criou esse mal aí para proteger essa árvore da vida, né? Para o engano permanecer, para a criatura ser renovada, ser restaurada. Entendeu? Então toda essa história decorreu disso, para poder restaurar essa criatura, para Deus formar essa criatura, né? Para Deus formar essa criatura que nasceu lá, um cão selvagem, né? E vai se tornando aqui agora no final uma criatura renovada, e se misturou com essa descendência de Sete, justamente para pegar o lado bom da descendência de Sete aí, né? Desse filho perfeito, e essa criatura ser em comum, ser irmão um do outro, né? Por isso que Deus fala que depois um amaria o outro, um vai gostar do outro agora no final, né? Até então tinha uma divisão. Você vai ver lá, acompanhando a história, você vai ver que o povo cananeu, ele não se dava com o povo judeu, né? Porque eram descendências diferentes ali, né? Então você vai entender que Deus, ele vai lá, cria, coloca, mistura, né? Coloca lá essa semente lá no meio dos cananeus, onde Adão sai lá com Sara, né? Ele coloca essa descendência indo para aquele lado lá, para misturar, para arrancar esse mal que está no cananeu, né? No descendente de Cã. Então é exatamente isso que Deus faz, né? Então esse Jafé, esse terceiro filho aí, esse filho mais novo, é exatamente essa cobra, esse engano, né? Que é representado pela águia lá, né? Que você vai ver que a águia, ela tira o engano, né? E não sei se é por isso que as águias adoram a cobra, né? Mas você vai entender que a águia vai fazendo isso, né? Quando fala lá que a semente cai na beira do caminho, Jesus explica muito bem na parábola isso, está querendo dizer aquele ladrão lá que está do lado dele na cruz, né? Um dos ladrões representa Deus, né? Que é aquele que ele fala que estará com ele no reino dos céus, né? Quando o ladrão, você vai ver, eu já expliquei no outro entendimento, né? Que esse ladrão representa a mesma história que tem lá de José do Egito. Você vai ver que o rei, ele tinha dois servidores, um servia vinho e o outro servia pão. Esse ladrão que está do lado esquerdo de Jesus, representando o coração, esse ladrão é justamente o que servia vinho, né? Que representa Deus, que Deus é o que serve o vinho bom, né? Deus é o amor. Então esse ladrão representa
esse vinho, né? No caso, Jesus fala com ele e ele fala que estará sentado com ele, né? No reino dos céus, e realmente é o que acontece, né? Jesus está com Deus no reino dos céus. Então, para você ter um entendimento, toda essa história é para você ter um entendimento. E o outro que está do outro lado, ele não aceita, ele vai lá e nega Jesus, né? Representando também o servidor lá que nega o José do Egito lá, aquele José do Egito interpreta o sonho, ele não fala para o rei, ele nega, né? Ele não conta ali para o rei o sonho que ele teve, né? Ele é o servidor que serve o pão, representando a palavra, né? Que serve a palavra. Então esse outro daí, você vai ver que na história vem uma águia e bica ali o olho dele, quer dizer, tirando a visão dele, tirando... e a águia, você sabe aí que é até um animal que tem a melhor visão, que tem é da águia, né? Então você vai entender que ele vai lá e bica justamente o olho para poder tirar essa visão, né? Quer dizer, para esse engano permanecer, né? Essa palavra enganosa, fermentada, ela permanece. E é de fato o que acontece. Jesus ele sobe aos céus, né? Ele vai para a vida com o Pai em espírito, né? Ele fala que desceu também subiu, então quer dizer que ele desceu para poder fazer isso e subiu para poder descer agora o espírito dele, né? Então agora esse espírito dele seria semeado novamente agora na terra para poder Deus finalizar essa obra dele, né? No qual está sendo finalizada agora. Então Deus coloca novamente esse espírito, né? Derrama ali, você vê os apóstolos todos ali extasiados com esse espírito, eles recebem o espírito ali no começo, tal. Só que ali o engano vai lá e mata esse espírito, né? Não deixa ele dar frutos. Você vai ver que os apóstolos vão lá, eles escreveram todas as escrituras aí, as partes que tem aí, mas o engano, essa águia vai lá e rouba a semente. Então, é esse falso profeta, né? Movido pelo próprio Deus, né? Esse falso profeta, vocês têm que entender, amados, que você deve perdoar os irmãos justamente por isso. Por isso que Jesus diz para você perdoar o inimigo. O que é o inimigo? É esses que estão sendo usados aí pelo engano, né? Esse engano, para vocês entenderem, esse engano, ele entra na pessoa, né? Ele não é a pessoa. Então vocês têm que ter esse entendimento. A pessoa, ela se deixou ser usada por esse engano, né? Mas Deus vai renová-la também, né? Alguns aí, quando fala a segunda morte, é isso, né? Que vão ser renovados assim. Porque Deus precisa renová-lo. Todos não escapará do amor de Deus. Mas Deus, ele tem um plano perfeito, né? Ele seria imperfeito, amado. Se algum escapasse, como ele fala, ele vai atrás da centésima ovelha, né? Essa centésima ovelha é representando aí esse engano. Ele não vai perder. Deus não faz nada para perder. Deus é onisciente, onipotente. Então, tudo isso que você entende aí agora, isso já está feito. Para Deus, isso aí já aconteceu. Esse sétimo dia, você vai ver lá no Éden, que Deus descansou. Quer dizer, Deus descansou desse sétimo dia. Esse trabalho que Deus fez aí de correr atrás da criatura, de colocar raiva, ódio na criatura, tudo isso que Deus fez aí já aconteceu para ele. Nós estamos ainda vivendo esse engano porque nós precisamos entender Deus. Nós precisamos entender o amor de Deus, né? Nós precisamos amar como irmãos. Então precisou toda essa caminhada, essa história aí, para nós não querermos reinos para nós, né? Para nós querermos ser criaturas de Deus, filhos de Deus. Amar como Deus, ter irmão como Jesus, né? Então, toda essa história foi para entender isso, para a criatura não querer reinos para si, não querer absorver esse engano, né? Porque isso é um engano, né? A criatura, ela está querendo ser como Deus aqui na Terra, ela quer ser um Deus aqui na Terra, e isso é um engano, isso é um tremendo engano, ela não pode isso, né? Então isso é o engano, ela não pode querer ser Deus aqui na Terra, porque se ela querer ser Deus aqui na Terra, ela vai ser um Deus mau, né? Ela vai ser um Deus mau, porque o engano que está em Deus, que é a justiça, esse engano vai fazer com que ela seja um Deus, mas um Deus mau, né? Então é isso que Deus vai matar agora, a morte. Deus vai matar a morte. Então esse engano que Deus vai matar, né? É esse engano, é a morte, que é um engano aí que Deus vai matar, né? Essa morte aí que entrou no entendimento das pessoas, né? Então é exatamente essa morte que Deus quer matar. Então, e ele já matou, né? Na verdade é que nós estamos aí
ainda entendendo essa história, né? Por isso que Jesus fala que quem vai até ele, o fardo se torna leve e o jugo suave. Por quê? Porque você começa a entender, e você entendendo, você não vai ficar reclamando do seu sofrimento como Jó reclamou do dele, né? E outros aí na história. Então, você não vai ficar nesse entendimento vazio, você não vai ficar reclamando, você não vai ficar, Deus está me castigando, não, você vai suportar esse castigo, você vai ser uma criatura nova, você vai aceitar que você não tem que ficar teimando, rebelde contra Deus, querendo continuar insistindo em fazer reinos para você, né? Ficar com raiva o dia todo, que tudo isso está ensinando na Escritura. Deus ensinou lá para Caim, lá quando era o cão lá, né? Deus ensinou lá, falou, Caim, você não pode ficar com raiva o dia todo, né? Mas aí o que aconteceu? Caim ficou, aonde ele foi lá, e o cão vai lá e mata o cordeirinho. Aí o cordeirinho, Deus vai lá e cria outro cordeirinho, que é esse Sete, que é depois o 100 lá de Noé, né? Aí você vai entender que todo esse evento que aconteceu aí, que Deus, né, permitiu. Então tudo, amados, o interessante é você entender que tudo vem da permissão de Deus, tudo é plano de Deus. Então não adianta você querer bater de frente com Deus. Não, Deus ele é poderoso. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que Jesus vem falar depois, se você não amar o seu irmão como ele está ensinando, de nada adianta. Você pode falar para o mundo inteiro, você pode sair aí fazendo o que você quiser, porque não adianta. Não tem outro remédio, você tem que amar o seu irmão. Você tem que aprender a desenvolver esse amor, né? Então esse amor que você criou aí por um pedaço de terra egoísta, que você quer as coisas para você, você quer idolatrar o seu filho carnal, você quer idolatrar o seu esposo carnal, você quer idolatrar os seus irmãos carnais, e toda essa família carnal que você criou aí, que você quer idolatrar, isso é contra a vontade de Deus, porque isso é um reino que você criou para si, né? Você pode ver que isso aí é um reino que você criou para si, né? Então Deus, ele não aceita isso. Entende? Deus ele não aceita. Ele não aceita isso. Eu não sei quanto aos animais aí, porque eu não verifiquei se tem isso na natureza da ovelhinha e na natureza do cão. Do cão eu sei que tem, que ele adora defender ali o que é dele, né? Você vê que ele cria um reino dele lá. Você pode ver que tem essa natureza até hoje no animal cão. Vai na casa de um cão aí pra você ver. Ele toca no dono para você ver, né? O que ele faz. Por quê? Porque ele cria reino para ele. Né? Ele tem esse instinto de criar reinos para ele, né? Já está dentro da característica aí, né? De criar reinos para ele. O cão ele tem essa descendência. Eu acredito a ovelhinha, nunca investiguei, mas acredito que a ovelhinha é o contrário, né? Por quê? Porque a ovelhinha amou, a ovelhinha ela sacrificou por Deus, ela deu o melhor para Deus, quer dizer, ela teve Deus como seu Senhor, né? Ao contrário do lado do cão aí, o cão não teve, né? Esse lado que seria o lado direito não teve, por isso que Jesus teve que fazer outro, né? Deus teve que fazer outro, Jesus, né? O filho 7, o perfeito. Então Deus teve que fazer esse para resgatar o outro. Então é um espírito, amados. Deus criou, né, esse espírito perfeito para poder entrar nas pessoas e resgatar aquele imperfeito. Então toda a ação de Deus é em cima disso, né? Para você ver o tamanho do amor de Deus, é o tamanho do perdão de Deus. Né? É o tamanho do perdão de Deus. Então, você vai ver lá que na descendência, ele poderia, né, agir diferente e falar, não, vou ficar só com esse lado esquerdo mesmo, deixa o lado direito para lá. Não, Deus ele quer todos, né? Ele quer amar todos, né? Ele não aceita perder. Então ele foi lá, criou toda essa história aí, né? Aonde você vê todos sofrem, né? Não só o lado cão quanto o lado da ovelhinha, todos sofrem, né? Então o engano ele permanece em todos aí, né? É lógico que aqueles que são testados aí, quem tem a herança lá, amados, eles são mais aceptíveis, né? Onde você vai ver esse 144 mil aí, que são pessoas que já têm, que são dessa herança. Então é pessoas que quando falou ela já, né? Ela já viu que é ali que é a casinha dela, né? A ovelhinha, ela é tolinha, mas ela sabe que né, é ali, é onde Deus fala, né? Que no caso ele
iria atrás dessa centésima ovelha, né? Quer dizer que as 99 já teria conseguido, né? Então ele está correndo atrás dessa centésima ovelha, né? Representando aí. Então, amados, para você ter esse entendimento, é isso. Então, essas criaturas todas são usadas, né? Então, essa pessoa aí que você tem como inimigo, que você acha que é a pior pessoa do mundo, na verdade, amados, ela está sendo usada pelo engano, né? Deus, ele vai lá, entra no coração, que ele tem poder para isso. Ele entra no coração, ele coloca todos os sintomas ali para ela poder querer, né? Porque ela já tem dentro dela, já tem uma raiz ali, né? Dentro dela ela já tem esse instinto, né? Então, Deus vai lá e escolhe essa porcentagem aí da criatura ali para poder fazer essa ação dele, né? Então, Deus, ele é perfeito. Então, ele escolhe essa porcentagem daqueles que já têm em si aquele instinto e ele vai lá e fortalece, ele vai lá e gera ali dentro dessa pessoa essa ambição, esse querer de ser rei aí, de governar, né? Esse querer ser maior, né? Então ele vai lá e fortalece isso. Ele usa esse engano para poder exatamente fortalecer isso. E essa pessoa vai lá e se alimenta disso e cada vez mais vai conquistando isso. Isso conspira para o favor de Deus, né? É onde você vê aquela palavra que fala que todo mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Então tudo isso aí faz parte da oferta de Deus, né? Então essas criaturas, elas vão ser usadas, né? Você vai ver no Apocalipse, você vai acompanhar, né, o que vai acontecer com essas criaturas, mas elas também vão ser renovadas, né? Elas também vão ser renovadas, porque Deus não aceita perder nenhuma ovelha, né? Então, quando você vê aí esse engano, ele entra nessas pessoas, né? Ele entra, não existe, amados, a verdade aí existe esses espíritos aí que no caso seria essa terceira pessoa, mas ali é da responsabilidade de Deus, né? Deus que criou, né? Então você vai ver que existe dois povos, né? Onde você vai ver aí falar que é Judá e Israel, né? Que são dois povos ali. Israel representando esse Cã aí, e o Judá representando o leão de Davi lá, a família de Judá, que seria essa ovelhinha aí, que a princípio lá no Gênesis você vê como uma ovelhinha, lá no Apocalipse você já vai ver como um leão, quer dizer, ela se tornou um leão, essa ovelhinha. Essa ovelhinha, ela houve essa mutação e se tornou um leão. O cão aí, ele se torna um touro. Depois você vai ver que lá no Apocalipse é um touro, é a figura de um touro, né? E esse Noé aí, você vai ver que lá no Apocalipse, né, no qual você vê que fala que ele tem a esposa aí, que é justamente isso. E tudo isso, amados, não é para você ficar olhando pessoas físicas, não é para você ter esse entendimento físico, mas para você ter um entendimento espiritual aí, né? Esse Noé aí, que é a figura do homem que pratica a balança, né, como Deus falou lá que Noé agradava a ele e tal. Você vai ver que no Apocalipse ele aparece com uma balança, justamente fazendo isso, interpretando ali que é o próprio Criador aí, o próprio Pai aí, fazendo essa balança dos filhos, né? Colocando esses dois aí na balança, entendeu? Então o próprio Pai ali, porque é ele que faz esse engano para justamente a justiça acontecer e essa balança ser feita, entendeu? Então todo mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Então quando ele faz esse mal, promove esse mal aí, logo vem o bem, né? E a pessoa entende ali a diferença do bem e do mal, você entende, né? E você faz a justiça. A justiça está ligada ao amor, então você vai lá e faz essa justiça, né? Você promove a balança igual, né? Então quando você vê lá, quando fala lá da balança, por exemplo, se você vê falar lá um quilo de tal, aí você vai ver que o número lá vai bater, né? Você vai ver que é Deus ali, agindo na criatura. Você vai ver que o número bate. Você olhar lá no Apocalipse, você vai entender que é Deus, né, agindo na criatura. Então, quando essa balança ela é perfeita e ela faz acontecer, né, através de Jesus, ele vem para poder fazer isso aí. Então você vai ver que o número lá vai bater. É exatamente isso. Deus planta ali, né, esse casal aí que seria Noé e a esposa dele,
que depois eu vi na curiosidade lá, tinha o nome de Enzara, né? No qual depois eu vi 3 letras aí que o pai me colocou e bate com essas informações aí, né? Que o amor ele está no meio desse casal aí, da Enzara e de Noé. Então, ele faz essa junção aí, né? Aí no caso seria esse casal aí, Deus, né? Que seria o vinho, né? E a palavra, que seria o entendimento aí, que seria Jesus, né? Representando depois ele que está cobrindo a palavra. Então seria esse casal aí, que vem o pão e o vinho aí, né? Então esse casal aí que é Noé, representando Noé e a esposa dele aí. Então você vai ver, aí depois você vai ver o outro filho Jafé, que é justamente esse que vai falar lá que foi criado para poder permanecer a espécie que já está na terra. Quer dizer, a espécie que já está na terra é a cobra, né? Então esse casal, depois do dilúvio aí, que seria essa limpeza aí da criatura, que representa esse banho na criatura, esse dilúvio, né? Esse dilúvio aí, amados, ele é para representar isso. É um dilúvio que é feito em criatura por criatura. É uma limpeza que Deus faz. Deus esse grande mar aí, ele faz a limpeza na criatura, né? Então a criatura é feita essa limpeza nela. Então esse é o dilúvio que fala, né? Então esse dilúvio aí é exatamente isso. Ele faz essa limpeza na criatura para poder a criatura receber esse Espírito Santo, né? Que é Jesus aí, para receber essa verdade em si, receber essa luz, esse caminho, né? Esse entendimento. Então esse dilúvio é justamente para isso. Faz esse dilúvio, entra nessa verdade aí em si e a criatura é renovada. Então essa águia aí, que é representada esse Jafé aí, essa águia, é justamente para permanecer a espécie, para poder, ele fala lá, se você for lá no Gênesis observar, você vai ver que está escrito lá, que é para permanecer aquela espécie que já está na terra, quer dizer, é esse engano que já está aí. Então ela vai permanecer a espécie. O que vai permanecer? Para esse engano continuar, como ele veio continuando a história inteira até chegar aqui, né? E aqui ele está sendo desvendado. Por que ele está sendo desvendado? Porque quando você olha lá, que você vê que houve o dilúvio, fala que passou-se 40 dias, né? Esses 40 dias, né, representa 40 anos, né? Esses 40 dias se passou. Depois veio Noé e manda o corvo, né? Representando lá tirando o engano, né? Depois passa-se 7 dias e ele manda o pombo, né? A pombinha representando o Espírito Santo. Aí ele manda para buscar, para ver se já tem terra seca, né? Quer dizer, para ver se já lavou essa criatura e se já nasceu alguém do Espírito Santo para poder Deus completar essa ação dele, né? Então ele vai lá e manda a pombinha vai e volta com o bico vazio, porque ainda não tinha, né? Aí depois passa-se mais 7 dias, né? E ele novamente solta a pombinha vai e demora para vir e tal, e depois a pombinha vem e traz, se eu não me engano, nesse 7º dia, né, já traz consigo uma folhinha de oliveira, representando o que? A oliveira é o que? É exatamente a árvore que dá a oliva, que dá o azeite, né, que dá o espírito. Então, representando esse espírito. Então, ela já traz uma folhinha, né, representando que já tem na terra esse espírito. Aí Deus vai novamente, manda-se, aí depois manda a pombinha novamente, né? E essa pombinha já não volta mais, quer dizer, essa pessoa já recebeu o Espírito Santo, né? Essa pombinha representa aí o Espírito Santo. Então, quando ele manda novamente, aí ela já não voltou mais. Quer dizer, ali já tem o Espírito de Deus ali. Então, Deus vai lá e começa essa ação dele, né? Que é feita para poder salvar a criatura aí. Nos finais dos tempos ia acontecer isso. Então, Deus já vai lá e faz isso acontecer. Então, toda essa ação, para você ter o entendimento, amados, toda essa ação é espiritual. Então, quando você tiver
desenvolver dentro de você o entendimento espiritual, tudo isso vai cair como uma luva para você. Por quê? Porque você já vai estar amando o seu irmão, já vai estar praticando a justiça, defendendo a justiça, né? Então essa justiça, amados, ela acontece em você, dentro de si. Essa justiça, ela acontece já no teu espírito, né? Quem absorve o espírito da justiça, ele não se agrada mais da injustiça. Isso já vai crescer dentro de você, né? E você vai começar a já ter atos, atitudes aí para poder defender essa justiça. Mas tudo isso, amados, é feito naturalmente, sem, como Paulo fala, né? Sem discussões de palavras, né? Não é por guerra de palavras, mas você já vai defender a sua justiça. O que é defender a sua justiça? É se colocar em posição de combate aí de justiça, né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, né? Ele não é um espírito de covardia, né? Então ele tem um amor dentro de si. Então ele não aceita mais a injustiça. Então ele se coloca contra, né? Então ele vai colocar essa lamparina às claras aí para todos absorverem essa luz, né? Então o mesmo espírito que está nele, ele quer para os outros. Ele quer que os outros também tenham esse espírito, né? Ele quer que os outros também. Ele não tem mais orgulho, não tem mais vaidade, não tem mais inveja, não tem mais ciúme. Então ele quer a criatura tenha esse espírito, né? Então ele se divide, ele quer que todos tenham. Então essa é a verdade de Deus, né? Então Deus, ele quer agir dessa maneira, e ele está agindo dessa maneira, né? Ele está agindo, né? Tudo isso, amados, já está escrito desde antes de você nascer, né? Desde antes de você conhecer, desde antes dos seus conhecidos antepassados aí nascerem. Tudo isso já está escrito, né? Então você não tem, vamos dizer assim, não tem argumento para defender. Não existe argumento. Se você toma uma posição, uma característica, que já era para você tomar essa posição. Então, por isso, lá no Apocalipse fala, né? Quem tem que ser mal vai ser mal, quem tem que ser bom vai ser bom, quem tem que trabalhar para a justiça vai trabalhar para a justiça. Então é isso, amados. Então essa posição que você tomar aí, que seja a favor da justiça, né, a favor de Deus, do amor, já era a posição que você já ia tomar, porque já está escrito, né? Então o apóstolo, ele já explica, né? Ele já faz essa explicação lá, justamente para isso, para que não haja conflito aí no seu entendimento, né? Você é liberto no seu entendimento. Quando você entende e aceita a justiça de Deus, aceita o amor de Deus, você é renovado, você é restaurado. Agora, quem não aceita faz parte desses que não era para ter aceitado mesmo, né? Desses que vão aceitar depois, com o sofrimento, com a dor, né? Com o ranger de dentes, né? Então tudo isso está escrito. Então há uma parte aí que vai aceitar no começo, né? E depois outros vão demorar mais, né? Então é isso aí, amados. Acho que o importante, assim, é você estar sempre, você que aceitou, tá unindo aí, né? Ouvindo todos os áudios, unindo, buscando um com o outro, esforçando aí para poder criar dentro de você esse entendimento, né? Amadurecer dentro de você esse entendimento, como o apóstolo Paulo ele falava, né? Para ir crescendo em espírito, né? Você que está tomando leitinho, depois vai... É como uma criança nasceu, amados. Ela nasceu agora e está crescendo, né? A criança acabou de nascer. Não faz muitos dias, não. Então, essa criança vai crescendo, né? Teve todo um processo. A jovem ficou grávida, né? A jovem ficou grávida. Quando fala a jovem, amados, não significa que é do sexo feminino masculino. A jovem significa esposinha de Deus aí, né? Então a jovem ficou grávida, a jovem passou seus 9 meses, né? A jovem deu à luz a esse filho espiritual, né? Esse filho espiritual está crescendo e tudo vai acontecendo passo a passo aí do jeito que Deus quer, entendeu? Então você vai entendendo e Deus vai fazendo, né? Você vai entendendo, vai sendo liberto e Deus está fazendo a ação dele aí, né?
Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você, alicerçando aí mais esse entendimento.